Em alguns episódios desse videocast, eu tenho até dúvida se eu estou conversando com uma mulher ou uma máquina. E essa é uma delas, porque, gente, às vezes você pensa assim, não, sério, como pode? A Amélia Guimarães, ela tem formação em Direito, aí ela foi para Teologia, Música. Por que que tu foi fazer psicologia, mulher? Como é isso? Tá colecionando? Como é? Quem é a Amélia Guimarães? Começa se apresentando um pouquinho, contando pra gente que história é essa, multipotencial. Valnar, primeiro, obrigada por estar aqui com você. Que prazer estar participando desse momento. E, assim, eu acredito que Deus faz parte da minha história desde muito pequena, né? Então, eu sou filha de pastores, cresci na igreja desde criança. Então, teologia era um caminho óbvio para mim. Eu sempre fui muito apaixonada por estudar, por ler livros. E, assim, eu sou apaixonada pela Constituição Federal do Brasil. Apaixonada por É tudo. perfeita. E por pessoas. Por pessoas. É perfeita. Pena que, às vezes, na prática, a gente não vê tanta eficácia, tanta funcionalidade. E, de uma certa forma, a minha história me proporcionou a ir para a psicologia. Né? Eu, no Projeto Mulher, tive a oportunidade de falar um pouquinho da minha história, né? De contar tudo que aconteceu. Então, eu me casei muito nova, me casei aos 16. Tive um relacionamento que parecia ser o relacionamento perfeito, mas, na verdade, era uma farsa, era uma mentira. Eu descobri várias mentiras da pessoa, fui traída várias vezes. E, assim, eu acredito que eu saí desse relacionamento com muitas perguntas e decidi estudar comportamento humano para entender melhor o funcionamento das pessoas. E eu já, como pastora, eu já atendia e aconselhava famílias. A gente sabe que muita gente que está dentro da igreja busca a igreja como um lugar de acolhimento, de aconselhamento, de apoio emocional, de suporte. E a gente na igreja faz esse papel. Então, eu já atendia casais por muitos anos, era apaixonada por família, por casais. Depois que eu tive essa experiência, então eu disse, não, eu preciso fazer psicologia. Né? Quantos anos esse relacionamento? 13 anos. E como foi que você passou por isso? Assim, como foi que você superou? Deixou várias lições e uma delas foi, então, esse desejo de entender melhor, né? A cabeça, o comportamento das pessoas. Então, te levou a estudar. Foi bom? Sim, foi bom. A gente tem que fazer do limão uma limonada, né? A gente sabe que na vida, o próprio Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a gente tem que aprender das coisas ruins da vida uma lição. Tem que aproveitar para alguma coisa na vida. E eu acredito que a minha história hoje serve para tocar outras histórias, para ajudar outras pessoas, né? Eu acredito que, em primeiro lugar, o meu relacionamento com Deus... Eu estava até respondendo uma esposa... semana passada, eu acredito, que estava falando que passou por um assédio com o marido e o filho e estava se divorciando. Ela disse, Amélia, como que você fez para superar? E eu sei que é muito difícil, porque a gente constrói família, tem sentimentos, constrói patrimônio. E, assim, para mim, foi um chão abrindo debaixo dos meus pés e olhando para o lado e perguntando assim, quem é a pessoa que está do meu lado? Porque eu estou 13 anos com essa pessoa e eu não sei quem é essa pessoa. E a gente fica com medo, a gente fica com dúvida, levei várias dúvidas para Deus, mas Deus foi, assim, um abrigo, um porto seguro para mim. Ele me deu muitas direções. A minha família foi um porto seguro para mim. Então, os meus pais me apoiaram. Eu voltei a morar na casa dos meus pais. E eu acredito que eu comecei a pensar quem pode me ajudar, quem pode me ajudar. E o resultado é que, no início, o meu marido, que também é psicólogo, foi um grande amigo. O seu atual marido, que é psicólogo, foi, no início, um grande amigo que eu busquei para pedir ajuda e ele realmente me ajudou muito, me aconselhou, foi uma base para mim. Então, Deus, a minha família e o meu marido foram pessoas. E hoje eu entendo que tem momentos da nossa vida que a gente precisa pedir ajuda. Que a gente precisa olhar quem pode me ajudar nessa situação e realmente buscar ajuda. Que a gente tem, principalmente nós que somos, assim, né, multipotenciais e faz muita coisa. Aí tem essa coisa de eu resolvo, eu consigo, eu dou conta. E, às vezes, desaprende, né? A gente desaprende a pedir ajuda, né? Se colocar nesse posto também de ser cuidada. De ser cuidada, né? Exatamente. E aí, nessa coisa multipotencial, eu queria te perguntar, né? Porque eu perdi até as contas aí, mas, pastora, terapeuta de casais, cantora... Meu Deus, é empreendedora, é mãe.
É mãe. Mãe de uma bebê de 6 6 meses, meses. gente. Tem a Zoe. Como é que você concilia tudo isso? Como é que você equilibra esses pratinhos? Eu recebi essa pergunta essa semana, inclusive. Amélia, como que você dá conta de tudo? Inclusive, eu vou responder isso lá no Instagram. Eu não dou conta de tudo. Eu tenho muita ajuda. Então, eu não faço tudo sozinha. Não tem como dar conta de tudo sozinha. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa ser humilde para aceitar a ajuda de outras pessoas e até para fazer do jeito diferente do que a gente Sim. faz. A gente precisa ter flexibilidade, né? Para entender que nem sempre tudo vai funcionar do jeito que a gente gostaria. Então, é flexibilidade, é rede de apoio. Eu acredito que são 2 pilares para a gente conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Assim, ao mesmo tempo não, mas conciliar as conseguir várias fazer. atividades. Perfeito. Amélia, lá no Congresso Projeta, né, onde você palestrou, você comentou muito assim sobre a sua infância, a sua história, o impacto disso na nossa vida. Hoje Sim. a gente tem muito, né, da nossa infância, primeira infância, segunda infância, Sim. dos nossos pais, enfim. Sim. Como é que você diria hoje que a construção dessas crenças, né, impactam na vida das pessoas? Exatamente, Valna. A nossa personalidade e a nossa visão de mundo são construídas a partir das nossas experiências. Então, a gente tem uma base genética e a gente tem a base ambiental. Então, são as experiências que a gente tem na nossa família, na escola, com os nossos amigos, a forma como a gente percebe o que aconteceu na nossa vida, que vai construir a forma como eu me vejo, como eu vejo as outras pessoas, como eu vejo o meu futuro. Então, toda essa história contribui. Por isso que é tão importante essa atenção para a infância. E quando tu fala aí de primeira infância, a gente sabe que a personalidade hoje, a ciência já chega numa unanimidade de que se forma até os 21 anos. Mas do 0 aos 6 anos é um período crítico de formação de personalidade para a construção de crenças e esquemas. Então, o adulto, que a gente vai ver lá na frente, começa a se formar na infância. Então, eu sou terapeuta de casais e eu sempre digo, olha, a forma como os teus pais se relacionavam, a forma como os teus pais se conectaram com você, a forma como os teus pais se comunicam, tudo isso você vai aprender e vai levar para os seus relacionamentos. Então, quando a gente olha para um casal e vê uma disfuncionalidade, vê que não está um relacionamento saudável, a gente entende, isso não começou aqui. Uhum. Tem uma história lá atrás. Aí o que está atrás a gente não pode mudar. É, Mas a não gente pode. pode mudar como lida com o que foi Isso. construído lá. E como é que a gente vence essas crenças que às vezes são limitantes e estão empacando. E você tem um Sim. relacionamento melhor, ter resultados na sua profissão. Isso. Eu lido muito com mulheres e eu vejo isso, né? Uhum. Seja a crença, assim, de que não é merecedora ou de que não é Isso. capaz. E aí são tantas nuances, né? Que trazem à tona uma mulher sabotadora ou uma mulher... que tem essa síndrome da impostora tão forte ali. Como é que a gente vence essas questões? Então, tu falou algo muito importante, porque eu acabo acompanhando profissionais. A gente que acompanha profissionais, Sim. a gente vê isso. Não é falta de técnica, não é falta de conhecimento em muitos momentos. A pessoa tem habilidades, a pessoa é competente, é responsável, mas a parte emocional paralisa, sabota, impede a pessoa de crescer. E o primeiro grande passo, gente, para começar uma transformação é autoconhecimento. Porque tem gente que está paralisada, não consegue sair do lugar que está e nem tem ideia do que é que está acontecendo com Onde ela. é que está o problema? Não a pessoa não entende. sabe. A pessoa só entende que tem crise de ansiedade, você só vê os sintomas. Você só sabe que você tem crise de ansiedade, que você tem insônia, Mente que você tem acelerada. acesso de raiva, mente acelerada. Mas você não sabe o que está por detrás desses transtornos, por detrás da ansiedade, por detrás dos sintomas. Então, tem uma crença disfuncional aí. Uhum. E a gente precisa, muitas vezes, olhar para a nossa história, olhar lá para aquelas dores que a gente não quer entrar em contato. Evita! Evita, exatamente. Aí o boleto só vai aumentando ali. Juros e multas, juros em cima de multa e multa em cima de juros. Cada vez mais prejuízos, Ai, cada vez mais Deus. consequências negativas. Ô, Então, gente, vamos pagar nossos boletinhos, vamos pegar esse passado, vamos trabalhar, né? Porque quem está ao nosso lado agradece, quem Isso. trabalha com a gente agradece, Isso. nossos filhos e próximas Isso. gerações agradecem. A gente tem que curar, não tem? Tem. E todo mundo. Não existe... É interessante falar sobre isso, porque eu, filha de pastores, cresci na igreja, e eu sempre fui aquela menina exemplar. Aquela menina, sabe, que sempre tirava nota boa, comportada, Perfeita. né? Aquela menina perfeita.
E eu acredito que as minhas experiências, né, o que eu passei no relacionamento, as coisas que eu fui aprendendo no decorrer da vida, me fizeram muito mais humanizada, vou colocar dessa forma. Eu comecei a olhar para o outro como eu sou uma igual ao outro, eu vou passar por problemas igual todo mundo passa, eu preciso de ajuda igual todo mundo passa. E assim, isso me deu uma sensibilidade maior, entende? Para eu acredito que essas adversidades que a gente passa, elas nos tornam pessoas melhores, podem nos tornar, né? Pessoas melhores. Sim. E mais capacitadas para olhar para a dor do próximo, para ajudar, para entender. Essa sensibilidade que você traz do seu olhar, né, aliada ao fato de que você tanto atende casais, né, então você atende a pessoa final ali e você atende e trabalha também com profissionais da Sim, psicologia. Então sim. você tá dos dois lados da poltrona, né, o terapeuta e o terapeutizado ali da história. Você tem, né, esses dois panoramas muito fortes. Sim. Nesse combo aí, o que é que você costuma ver mais, assim, de dificuldade, seja dos casais ou dos profissionais? O que é que você traz, assim, de retrato para a gente entender esse universo? Então, eu acredito que nos casais hoje existe uma demanda muito forte. Os casais falam que é comunicação, mas na verdade a comunicação já é um sintoma da desconexão emocional. Então, o que, tecnicamente falando, o que eu vejo hoje é muita desconexão emocional. Os casais, eles não estão vulneráveis um para o outro, eles não estão abertos um para o outro. As pessoas estão com muito medo nos relacionamentos, muito traumatizadas, já trazem muito sofrimento dos relacionamentos passados e elas não conseguem mais se abrir, elas não conseguem mais se conectar como antes. E isso interfere na comunicação do casal. Então, falando de casais, eu acredito que conexão emocional é uma grande demanda. Traição é uma outra grande demanda, infelizmente. E não só pelos homens, a gente também está vendo um número muito crescente pelas mulheres. Então, a infidelidade conjugal é muito alta. E eu diria que, com os profissionais, existe uma dificuldade muito grande no manejo de casais escalados. O que é que são casais escalados? São aqueles casais que estão lá no fronte da guerra, sabe? Bazuca, metralhadora, tiro, a casa tá caindo, tá terrível. E o psicólogo, assim, tipo, alguém me tira daqui. Quem me colocou neste lugar? Eu já ouvi. Inclusive, você tem uma mentoria, é isso? Algo assim, Sim, para ajudar esses sim, profissionais que sim. estão ali nesse Sim. fronte perdidos. Sim. Eu tenho uma mentoria que treina terapeutas de casais, onde eu realmente trago um planejamento personalizado. Por quê? Cada caso é um caso diferente. Hoje, na psicologia, a gente entende que não existe uma abordagem que seja a resposta para todos os problemas. Existem abordagens que são padrões ouro para tal situação, para tal situação. E o terapeuta, o psicólogo, ele precisa estar muito atenado realmente com essas pesquisas, com as novas ferramentas. Por quê? Se eu me apego só com um tipo de abordagem, veja, eu não vou receber só um tipo de problema de casal. Se eu me disponho a atender casal, eu vou receber tudo que é demanda de casal. De traição, a mulher com depressão, a ansiedade, a TEPT, a problema de desconexão emocional. Então, eu preciso olhar para aquele casal e entender qual a melhor ferramenta que vai trazer o melhor resultado para esse casal aqui. Então, nessa mentoria, eu trago realmente TCC, terapia dos esquemas, os principais erros no atendimento de casais, o que é que eu tenho identificado. Eu trago o apego, eu trago o manejo de traição, de feridas de apego, de casais escalados. Então, é um passo a passo mesmo para que o terapeuta aprenda como manejar de forma eficaz e segura, né? É olhar para a situação. Tá caindo a casa. O casal tá assim. Por onde começar? Guerra. Eu sei olhar para a situação e com plenitude eu sei o que fazer, como fazer. Perfeito. Então, você tem também esses materiais complementares de ferramentas Sim. que você oferece para esses seus clientes trabalharem com os seus clientes. Sim, exatamente. Aí, quando a gente fala de ferramentas, a gente desenvolveu... Era para eu ter trazido um para você, Ivana, eu vou ficar lhe devendo. Ah, mas eu quero. No com- Olha, tudo que for ferramenta de coach, de autoconhecimento, de salvar a vida, salvar casamento, salvar os negócios, eu tô querendo sempre tudo. Então, vou aproveitar para fazer o convite ao vivo, né? Você Vamos. tá preparada? Eita, eu tô preparada. Que convite. Então, Terapia eu vou lhe de casal entregar... comigo. Não. Eu vou lhe entregar lá. Eu tô fazendo
um chá que se chama Mulheres Poderosas. Vai ser na varanda da minha casa. Adoro um chazinho, uma varandinha. E eu convidei algumas pessoas, assim, que são mulheres inspiradoras. E uma das mulheres inspiradoras que eu pensei foi você, para estar lá. Gente. E assim, como eu tô te devendo que eu não trouxe hoje, eu vou te Você me entregar entrega lá. lá. Olha, gente, isso foi uma armadilha. Na verdade, o nome disso é golpe. Eu agora vou ter que ir tomar um chá. Espero que tenha um cafezinho também. Não sei é? lá. Vou ter que Não, preparar mas um eu cafezinho. tomo um chazinho. Eu gosto de chazinho. Aprendi com minha mãe e minha avó a tomar um chazinho. Oh, Tenho gente. memórias afetivas com o Que chá. bom, que bom. Eu vou, se você fizer outra coisa aqui também ao Eita, vivo. olha isso, minha gente. É, assim, Golpe é em cima de troca. golpe. Vai lá, toma lá da cá, tá? Aham. Porque assim, você foi a única pessoa, né, lá no palco do meu congresso que cantou e botou todo mundo pra chorar. E eu vi que segunda agora você lançou um cover e tal. E eu, assim, não entendi muito bem. Eu disse, não, vou pedir pra ela me explicar lá. E se não for pedir demais, quem sabe uma palhinha. Vamos? Com certeza, com certeza. Então, Vona, como eu falei, eu cresci na igreja. Então, muito cedo. Meu pai tocava violão, cantava. Aos 10 anos, comecei a tocar violão. Então, eu cresci cantando, fazendo parte do Ministério de Louvor. Enfim. Eu gravei meu primeiro álbum em 2015. E todos os anos eu sempre lançava canções. Eu estava há 3 anos sem entrar em estúdio, porque eu realmente tinha me dedicado à psicologia, mergulhei assim de cabeça nesse mundo. E o que é que acontece? Eu realmente, ano passado, recebi uma direção de Deus, sabe? Aquele puxão de orelha do céu. Deus falou comigo, Deus falou através de outras pessoas, de que eu precisava voltar a cantar. Então, filho obediente é abençoado, né? Então, a gente obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Voltei eu para os estúdios e segunda-feira agora nós lançamos o cover Bênçãos que Não Tem Fim. E deixa eu dar uma palhinha. Não trouxe violão, mas a gente dá uma palhinha. Ainda me lembro quando milagres eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Por mais que sejam os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Por isso que ela bota o povo pra chorar. Por isso, imagine com o violão. Ah, não, você vai ter que voltar outro dia também com o violão. Vamos sim. Amélia, eu amei te conhecer Ai, melhor. que bom, Você é uma que máquina de bom. vencer, de Amém. levar luz Amém. e pra vida das pessoas e conhecimento, né? Que Deus abençoe seu talento. Amém. Né, sua jornada como mãe, como empreendedora, como terapeuta, como mentora de terapeutas. Sim. Espero que vocês tenham, assim como eu, amado conhecer mais da Amélia. Aqui abaixo desse episódio estão os links onde você pode conhecer mais o trabalho dela, se conectar com ela e saber mais, né, gente? Terapia neles, estamos todos precisando muito de Deus, de ajuda, de terapia. Então, se conecta com a Amélia para saber mais. Ai, Show obrigada, de Vona. bola. Muito obrigada Muito pela bom. presença. Eu amei. Que bom.